amigas, olá amigos, eu sou Carlos Cabral e essa é a edição de 1º de março do Zero News, o programa do Mente Binária em que a gente trata dos acontecimentos de tecnologia e segurança mais relevantes da semana que passou. Mais um conjunto de incidentes envolvendo a cadeia de suprimentos foi recentemente documentado. O produto da vez foi o Asylum FTA, um serviço usado para o compartilhamento de arquivos entre empresas. Segundo o estudo publicado pela FireEye, o comprometimento de instalações do produto começou em meados de dezembro, por meio da exploração de 4 Zero Days no Asylum. Mais recentemente, se tornou evidente por meio de ataques conduzidos pelos operadores do ransomware Clop. No entanto, também há indícios da atividade do grupo Fin11 nos incidentes. A Asylum emitiu diretrizes para ajudar seus clientes a se protegerem contra novos danos decorrentes do comprometimento de seu produto, o qual havia sido descontinuado pela empresa. Essencialmente, a companhia pede para que seus clientes migrem o FTA para outro serviço da Asylum chamado Kiteworks. Saiu na quinta-feira passada a aprovação da Anatel para o edital do leilão das faixas a serem usadas pela tecnologia 5G no país. Isso estava em análise desde o início de fevereiro, quando o presidente da agência pediu vista no processo após o governo requisitar a criação de uma rede privativa para o Estado brasileiro, a qual deveria ser criada pela instituição que arrematar uma das faixas. O custo estimado dessa rede específica seria de R$1 bilhão. Agora o documento será submetido pela análise do Tribunal de Contas da União e a expectativa do governo é a de que o leilão aconteça até o final do primeiro semestre. Pesquisadores da Checkpoint publicaram um estudo na segunda passada que revelou que o Threat Actor chinês, catalogado como APT-31, estaria usando uma réplica de um exploit chamado EPME, o qual já havia sido atribuído a outro APT chamado Equation Group. E isso estaria acontecendo há muito tempo, pelo menos há 3 anos antes de uma série de cyberarmas do Equation Group terem sido vazadas pelos Shadow Brokers entre 2016 e 2017. A ameaça explora uma vulnerabilidade de escalação de privilégios em sistemas Windows. Veja, falando assim, não dá para ter uma noção exata do quanto isso é importante. Então a gente vai traduzir esses nomes para ficar mais claro, mas eu aviso para algumas pessoas que não lidam diariamente com os temas de cibersegurança no contexto da política internacional que isso pode parecer meio cinematográfico. Por isso aviso também que o que digo aqui é sustentado por uma farta documentação pública produzida pela indústria de cibersegurança e também por entidades governamentais de segurança e defesa. Eu estou deixando um conjunto maior de links do que o tradicional sobre essas entidades aqui na descrição, porque eu quero ser transparente e não quero parecer que estou divulgando teoria da conspiração. Então vocês podem mergulhar lá e se chegarem a uma conclusão diferente da minha, por favor, comentem aqui embaixo. Primeiro, o APT-31, também chamado de Zirconium, é documentado como uma operação mantida pelo governo chinês com o objetivo de roubar propriedade intelectual. Indícios de sua atividade foram originalmente documentados pela Symantec lá em 2012. A inteligência chinesa é reconhecidamente marcada pela espionagem industrial, tanto que em 2015 os Estados Unidos tiveram que firmar um acordo com a China de modo a forçar o país a parar de roubar segredos industriais dos americanos. Em 2018, porém, surgiram denúncias de que o acordo teria sido violado. Já o Equation Group, documentado originalmente pela Kaspersky em 2015, é considerado por diversas fontes como uma operação da inteligência americana chamada de Tailored Access Operation, ou TAO, a qual é parte da NSA. Talvez o ataque mais emblemático do grupo seja o que envolveu o malware Stuxnet, descoberto em 2010 e que foi desenvolvido para sabotar o programa nuclear iraniano, cuja operação também é de autoria da inteligência britânica e israelense. Eu acho que mais detalhes sobre isso vocês podem ver no ótimo documentário chamado Zero Days, lançado em 2016. Algo ironicamente interessante nesse caso é o fato que tal, para os chineses, quer dizer caminho, um princípio filosófico que tem a ver com um percurso constante, de constante aprendizado prático e espiritual, condensado no taoísmo,
que assim como o confucionismo, moldaram fortemente a cultura chinesa. Nós talvez não saberíamos nada a respeito do que seria o tal da NSA, claro, se não fosse por causa desse cara. Em seus vazamentos, né, de 2013, Edward Snowden revelou diversos detalhes sobre o hacking da NSA e, curiosamente, segundo o relato de um antigo membro da agência, que ele fez a Forbes, o próprio Snowden teria sido convidado para trabalhar na tal, mas ele recusou a proposta. Por último, o Shadow Brokers é uma persona que surgiu em 2016 dizendo que teria hackeado o Equation Group, logo a NSA, colocando suas armas à venda e vazando diversos exploits gratuitamente entre 2016 e 2017. Dentre eles, um que ficou famoso, o Eternal Blue, que foi incorporado ao ransomware WannaCry em 2016 e que é atribuído aos norte-coreanos do Lazarus Group. Até hoje, não se sabe quem está por trás dos Shadow Brokers, sendo esse um dos maiores mistérios da história recente da cibersegurança. Para saber mais sobre essas e outras histórias do hacking no contexto de espionagem e de campanhas de desinformação, sugiro lerem o excelente livro Active Measures do professor Thomas Reid. Agora, fechando esse longo arco de contextualização e voltando à notícia. O que a Check Point detectou é que os chineses do APT-31 clonaram um dos exploits do Equation Group, e isso teria acontecido em 2013. Os pesquisadores elaboraram 3 cenários em que isso poderia ter acontecido. Primeiro, o exploit pode ter sido obtido pelo APT-31 durante uma análise de um incidente contra um alvo do Equation Group, /tal/NSA, na China ou fora dela, porém sob o controle do governo chinês, ou seja, um alvo chinês atacado pelo Equation Group. Segundo, o exploit pode ter sido obtido pelo APT-31 durante uma operação contra um alvo que também era alvo do Equation Group, ou seja, os dois atacando a mesma organização. E terceiro, o exploit pode ter sido obtido pelo APT-31 em um ataque direto ao Equation Group. Eu aqui humildemente gostaria de incluir outro cenário. O Equation Group pode ter sido obtido pelo APT-31 por meio de um insider, um agente duplo na NSA ou com acesso à agência. Lembra que eu disse na semana passada que tinham encontrado um malware focado no chip M1 da Apple? Pois bem, essa ameaça não está sozinha. Os pesquisadores da Red Canary encontraram 2 versões de um malware apelidado por eles de Silver Sparrow, o qual foi escrito para funcionar no M1 e se manter persistente usando um launch agent. Ou seja, usando um tipo de mecanismo que o sistema operacional entende que deve ser ativado sempre que o usuário logar na máquina. Foram contabilizados 29.139 dispositivos infectados por essa ameaça em 153 países. Mas, curiosamente, o malware não contém um payload, ou seja, um componente com a função maliciosa, a não ser aquele que se instala, o que se ativa a cada logon e o que faz a comunicação com o servidor de comando e controle. Ameaças se comportam assim quando estão em suas fases iniciais de desenvolvimento, o que nos diz que possíveis novas funcionalidades maliciosas ainda virão a ser incorporadas nessa ameaça. Outro cenário possível é o de que o ataque se trata de uma prova de conceito, ou seja, quando pesquisadores procuram demonstrar a possibilidade de executar determinada façanha. Se esse for o caso, poderemos ver novos relatórios sobre ele em breve. O Proofpoint Threat Research publicou um estudo na última quinta sobre uma campanha com o objetivo de espionar membros da diáspora tibetana por meio de uma extensão maliciosa para o Firefox. A infecção se dá por meio de e-mails de phishing assinados por uma suposta associação das mulheres tibetanas com mensagens que exploram o tema da Covid-19 e visam persuadir as vítimas a clicarem em um link falso que usa a identidade visual do YouTube. E assim que clicam no link, as pessoas são persuadidas a instalarem uma extensão falsa do Adobe Flash Player. Após instalada, a extensão é usada para ter acesso a todo o conteúdo do usuário presente nas abas do navegador, bem como controlar a conta do Gmail da vítima. Os ataques foram atribuídos ao grupo TA413, patrocinado pela China. Bem, pessoal, é isso por hoje, mas antes de ir eu peço que, se estiverem gostando desse conteúdo, que compartilhem esse vídeo em seus grupos e redes sociais. Isso nos fortalece demais o projeto do Mente Binária. Perfeito? Então a gente se vê na semana que vem e se protejam.